Bom dia, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo direitinho? Meus amores, hoje eu vou dar uma dica para vocês de estudo, né? Nós terminamos a parte de bacia hidrográfica na aula passada. Eu expliquei para vocês a diferença de rede hidrográfica para bacia hidrográfica. E aí nós paramos naquela parte dos rios, classificação dos rios e tudo mais. Então, o nosso objetivo hoje é classificar as bacias hidrográficas brasileiras. Então, se você tiver com o seu Bernoulli, já abra ele na página que eu vou indicar aqui. Eu vou dar uma dica para vocês, que não é a primeira vez que eu dou essa dica para vocês, porque durante todo o 8º ano, a gente construiu vários quadros sínteses, se vocês lembram, que eram quadros que tinham uma síntese dos capítulos que ajudavam vocês, creio eu, no momento de estudar para avaliação, para não ter tanto conteúdo, tanto volume de conteúdo para estudar. Assim como eu fiz com o organograma, né? A ideia dessas dicas que a gente dá, gente, não é você apenas fazer no conteúdo que a gente está delimitando. Você pode usar essa construção de quadros síntese e tudo mais em outros conteúdos também, sem nenhum problema, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, certo? Vocês estão com o livro do Bernoulli aí, né? Deixa eu colocar aqui e já eu passo uma atividade para vocês. Gostaria que vocês abrissem. Deixa eu passar aqui. Pronto, a hidrografia do Brasil aqui, tá? Aqui na página 21. Localizem no livro de vocês. Vamos lá, página 21. Eu quero que vocês anotem aí as informações que eu for acrescentando, tá bom? Pronto, localizaram? O título que você tem aí, gente, é um título que ele está incorreto, ó, porque ele coloca aqui o seguinte: bacias ou regiões hidrográficas. Isso aqui está um erro, ó, porque ou é bacia hidrográfica, que é diferente de região hidrográfica. E aqui eu explico para vocês por que é essa diferença. Quando eu pego o mapa de Brasil aqui, ele coloca aqui o mapa de bacias, e na verdade aqui ele colocou foi o mapa de regiões hidrográficas. Qual seria a diferença? Nós estudamos que uma bacia hidrográfica é uma delimitação, né, por parte do divisor de águas da superfície que vai ser drenada pela rede hidrográfica. Então você tem o rio principal, tem os rios tributários, que são os primários e os rios secundários, que vão ser responsáveis pela formação da bacia hidrográfica. O que acontece? Se eu for pegar todas as bacias hidrográficas brasileiras e for dividi-las, vai ter muita fragmentação. Então, o que acontece? Mais recentemente, nós passamos a adotar o conceito de região hidrográfica. Qual a diferença, professor? Durante o 8º ano, eu falei muito para vocês que região é uma parte do espaço que possui características comuns. Eu até falei assim, ó, regionalizar é dividir o espaço embasado em critérios. Lembra disso? Que a regionalização na geografia é você dividir o espaço pautados em critérios específicos. Esses critérios podem ser naturais ou podem ser critérios sociais. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo dessa região aqui que ele chama de região hidrográfica amazônica. Se ele fosse considerar a bacia, aqui vai ter várias bacias pequenas que não pertencem à bacia hidrográfica do Amazonas. Só que ele chama tudo de região, porque ela tem as mesmas características naturais. Então, a grosso modo, deixa eu explicar para vocês de maneira bem sucinta. Quando eu considero bacia, eu levo em consideração os limites da bacia. Quando eu considero região, eu pego as bacias hidrográficas que têm características semelhantes e agrupo todos em uma região.
Então, por exemplo, a região hidrográfica amazônica, que aí está no mapa, não é a mesma bacia hidrográfica amazônica. Por quê? A região hidrográfica amazônica, ela agrupa a bacia hidrográfica do Amazonas, mais bacias ali na ilha de Marajó menores, porque elas têm a mesma característica ambiental. Clima equatorial, floresta equatorial e assim por diante. Se eu fosse utilizar como critério a bacia hidrográfica, eu teria que segmentar, dividir a bacia hidrográfica do Amazonas mais as bacias menores da ilha de Marajó. Entende a diferença? Se eu chamo de região, eu pego várias bacias com as mesmas características ambientais e coloco em uma mesma região. Se eu for usar o termo bacia hidrográfica, eu vou ter que dividir todas as bacias. Então, tem bacias maiores, tem bacias menores, como no exemplo que eu citei. Tá bom, gente? Ficou claro o que eu falei? A diferença de região para bacia? Sim. Então, vamos lá. Quais são as regiões que nós temos? Nós temos a região aqui que eu vou chamar de 1, que é a região amazônica. Tem uma região 2 aqui, que é a Tocantins-Araguaia. Isso acontece porque o rio Tocantins, ó, ele nasce aqui mais ou menos. E o Araguaia é quase o tamanho do Tocantins, ó. Você observar aqui, né? Bem extenso mesmo. Aqui você vai ter a bacia do Parnaíba, né? A bacia hidrográfica do Parnaíba. Aqui a bacia hidrográfica do Paraguai, que eu vou chamar aqui de 3, a Parnaíba. A 4 de Paraguai. A 5 de bacia do Paraná. E a 6 a bacia do Uruguai. Inclusive, gente, deixa eu dizer aqui para vocês. Antigamente se usava um critério que era um critério da foz. Ou seja, se a bacia desaguava na mesma foz da outra, agrupava tudo em uma bacia só. Se eu continuar aqui na América Latina, ó, o Rio Paraná faz isso, o Paraguai deságua no Paraná, e quando o Rio Paraná vai desaguar aqui, ele encontra o Rio Uruguai. E pega um rio aqui, ó, que é o chamado Rio de la Plata, que era um rio por onde os espanhóis entravam, na região de Argento, né, que é a terra das pratas lá da Argentina, e extraía a prata. Por isso que muitos livros chamam Paraná, Paraguai e Uruguai de bacia platina, porque a foz dela termina no Rio de la Plata. Daí o termo platino que é de la Plata. Porém, quando eu vou pegar o critério de regiões hidrográficas, eu separo Paraná, Paraguai e Uruguai. Por quê? Mesmo que eles tenham a mesma foz, praticamente, eles estão em regiões naturais diferentes. O Rio Paraguai, por exemplo, é o rio do Pantanal Mato Grossense, que é uma área de acumulação, uma área de planície. Já o rio, por exemplo, Paraná, é uma área de planalto, tem um alto potencial hidrelétrico, são características ambientais naturais totalmente diferentes. Me fiz entender? Ah, não podemos esquecer desse outro aqui, ó. Que bacia é essa aqui? É a 7? São Francisco. E a do São Francisco, ela termina tendo uma importância muito grande. Vocês conhecem um ditado que diz que em terra de cego, quem tem olho é um rei? É rei. Conhece essa expressão? Vocês sabem o que significa essa expressão? Mais ou menos. Alguém sabe me explicar o sentido dessa frase? Em terra de cego, quem tem olho é rei. E aí? Bom, a pessoa é capaz de enxergar algo além das outras pessoas, por exemplo, ver a capacidade do que o Rio São Francisco poderia trazer para as populações próximas. Já pararam para pensar que na região do semiárido, André, o único rio perene que nós temos é o São Francisco? Sim. Então, coisas raras em uma região são mais valorizadas, é verdade, Ítalo. O que é que o deserto não, o que é que um semiárido não tem? Água. E aí você tem um rio perene que corta o semiárido nordestino. Então, você teria, por exemplo, um olho, né? São Francisco seria um olho em uma terra de seco, ou seja, um rio perene e uma terra de clima semiárido, né? Então, seria a importância maior dele. Agora há pouco eu estava dando aula no 8º ano e eu estava falando do mesmo sentido, né? Porque a gente está estudando lá o Nilo. Por que o Nilo tem semelhança com São Francisco nesse aspecto? Porque o Nilo é um rio perene no deserto. Inclusive existe uma frase muito famosa, me parece que de Homero, que diz assim, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Imagina usar isso na redação por acaso, né? É porque o Rio São Francisco, Gisela, por muito tempo, ele foi muito abordado em redações e tudo,
Porque no governo do Lula e da Dilma, começou no governo do Lula, que é a questão da transposição do Rio São Francisco, que basicamente seria conectar o Rio São Francisco aos canais de rios intermitentes do semiárido e tornar esses rios perenes, tendo um eixo que iria mais para a região de Fortaleza e um eixo que ia para o Piranha-Açu, que é um rio do Rio Grande do Norte. Só que essa obra, que inicialmente custaria 5 bilhões, já chegou em mais de 20, eu acho, e nunca terminaram. Aí, recentemente, o Bolsonaro inaugurou um dos braços, né, e todo mundo quer adotar o filho, né, que é a transposição do Rio São Francisco. Só que isso começou em 2006, 2007, se não me engano, e a gente falou tanto disso, Gisele, que poderia cair em redação, que cai no vestibular, que eles não concluíram a obra, deixou de ser uma atualidade, e hoje você estuda ele dentro de um contexto, né, mais de conteúdo mesmo. Tamanho foi a demora para se terminar essa obra, né? Que ainda falta, me parece, alguns pontos para concluir lá, né? Que é transpor esse Rio São Francisco para algumas áreas aqui, ó, conectando, né? Tornando essa área aqui perene. Pois bem, existe um grupo de bacias que a gente chama, essas bacias que eu mostrei para vocês, que tem um rio principal e tudo, a gente chama elas de bacias primárias. Existe um outro grupo que a gente chama de bacias secundárias. O que seria isso, né? Se você pegar aqui, deixa eu colocar uma outra cor, um vermelho, toda essa área aqui, ó, ela é agrupada, a gente chama ela de bacia BS, bacia secundária. Por quê? Aqui não tem o rio principal, tem vários rios, né? Por exemplo, o Maranhão aqui nessa região, você vai ter Pindaré, Mearim, Itapecuru e assim por diante. Da mesma forma aqui, ó, eles agrupam todas essas áreas aqui e chamam de bacias secundárias. E aí o nome dessas bacias, que englobam várias microbacias, a gente dá de acordo com a localização. Ó. O Parnaíba fica aqui no centro, então aqui eu vou ter desse lado a bacia Nordeste Ocidental e aqui bacia Nordeste Oriental. Por uma questão óbvia, Ocidente, né? Oeste e Oriente é Leste. Aqui, ó, bacia hidrográfica do Leste, bacia hidrográfica do Atlântico do Sudeste e aqui Sul. Todas elas desaguam no Atlântico, são cursos menores, e aí você vai agrupando de acordo com a localização. Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste, Sudeste e Sul, né? Seria, então, o percurso que eles fariam. Ok? Ok. Pois vamos lá, então. Qual é a dica que eu vou dar para vocês agora? Eu quero que vocês construam um quadro simples e eu vou mostrar como é que vocês vão fazer isso e vou dar todo o suporte para isso. Esse quadro eu vou usar como fonte de discussão na próxima semana. A gente tem essa aula de hoje, tem uma aula amanhã, e aí nós voltamos nossa próxima aula é quarta-feira. Na quarta-feira eu vou falar de bacias hidrográficas brasileiras e bacias mundiais. Então eu vou falar na aula de amanhã. Na aula de amanhã eu já vou falar de águas subterrâneas, porque eu quero dar um tempo para vocês construírem esse quadro. Como é que eu quero que vocês construam esse quadro? Você vai pegar um quadro como esse aqui, por exemplo, e dar uma ampliada. Aqui ele colocou região hidrográfica, certo? Aí a Amazônia e tal, todas as regiões, pelo menos as principais. Essas aqui, por exemplo, ó, nem precisa tanto, tá? Essas que tem rio principal, como por exemplo, aqui ele colocou a Amazônia, colocou o Paraguai, o Paraná, o Parnaíba, São Francisco, aí você bota lá Tocantins, Araguaia, Uruguai e tudo mais. Você pode botar aqui nesse quadro uma área. Deixa eu mostrar aqui para vocês no Word como seria, né, esse quadro. Claro que você pode fazer isso no caderno, pode fazer isso no computador, como você achar melhor, tá? Estamos na era digital, então fica a critério de vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela do Word, só um segundo. Botei foi a da reunião. Não tem condições mínimas. Deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu. Vai dar certo, peraí. Pronto. Aqui na página do Word, deixa eu colocar um layout meio interessante. Botar a paisagem aqui, né? Que é melhor para fazer o quadro. O tamanho sempre... não é isso, eu quero colocar as margens que eu coloco margem menor. Pronto. Aí você vai fazer aqui um desenho, né? Você coloca aqui, por exemplo, ó, título vai ser... Só um minutinho. Aqui eu vou dar um exemplo que você vai construindo esse quadro no caderno que ajuda muito. Então você bota aqui regiões. Estão conseguindo ver, gente?
Deixa eu aumentar só mais um pouquinho. A ideia, a essência está ficando claro para vocês? Tá sim. Hidrográficas brasileiras. Vou colocar aqui, aí você vai fazendo bem mais bonitinho, tá? Aí é que você vai colocar, por exemplo, RAH, que é a região hidrográfica, inclusive usa essa expressão. Aí você coloca extensão, os dados aqui dessa bacia, por exemplo, extensão. Você pode colocar, o que mais? Vamos botar aqui, importância econômica. Você pode colocar aqui características ambientais, por exemplo, quais o clima que ela percorre e tudo mais. Isso aqui é muito importante, ó, usinas hidrelétricas, porque cai muito no vestibular. Então, quais são as usinas do Rio São Francisco, por exemplo? Aí, Xingó, Mearim, Sobradinho. Inclusive, quando o Enem colocou uma questão sobre a usina de Sobradinho, que fica no Rio São Francisco, ele usou uma música que eu gostava muito, por sinal, e eu usava na minha aula porque eu gostava da música, né? Foi lançado um CD chamado Um Barzinho Violão, onde artistas, né, modernos, faziam releituras de músicas antigas. E o Biquíni Cavadão cantava essa música Sobradinho. E ela foi, inclusive, tema do Enem, né? Que ele falava mais ou menos o seguinte na música, né? Adeus, no início assim, ó, o homem chega, já desfaz, tira a gente, põe represa e diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia vai sumir bem devagar. E vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão vai virar mar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Aí ele vai falar Deus Remanso, Casa Nova, Centro-Sé. Ele estava falando justamente de povoados que tinham no Nordeste, que com a formação da barragem de Sobradinho, você tem a inundação, a óbvia inundação. E essa inundação transpõe, né, os limites do primeiro dia, que você tem a inundação das cidades ou dos povoados ribeirinhos, né, Remanso, Casa Nova, Centro-Sé. Então cai muito usinas, perguntam onde é a localização delas e tal. Então, e aqui você bota outras coisas gerais, enfim, você vai organizar um quadro. Depois que você tiver esse quadro aqui, como é que você vai identificar esses fatores? Você vai aqui no livro, ó, e aí eu vou ler com vocês, vou fazer o primeiro aqui, né? Vamos lá? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Vamos ler aqui com vocês o primeiro aqui para a gente ver como estaria, né? Ó, ele vai trazer bacia amazônica, bacia Tocantins-Araguaia, bacia do Paraná, bacia do São Francisco, somente. E aí eu vou indicar para vocês onde é que vocês vão fazer as demais. Alguém lê para mim, por favor, aqui, bacia amazônica? Claro. Por favor. 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo 3.870.000 quilômetros quadrados no Brasil. Essa é a maior bacia hidrográfica do mundo, localizada principalmente no norte do país. Apresenta regime hidrográfico complexo, pluvial e nival. Dentro do regime pluvial, a contribuição de sistemas climáticos de características equatoriais e tropicais. A população apresenta uma distribuição linear ao longo dos rios, pois eles constituem a principal via de circulação de pessoas e mercadorias da região, devido à escassez de outros sistemas de transporte. Continua? Sim, sim. É uma bacia de Planalto, embora o principal rio, o Amazonas, seja de planície, ele é considerado o maior rio do mundo, tanto no que se refere à extensão quanto ao seu débito. Ocorre no rio Amazonas o fenômeno da interferência, isto é, cheias simultâneas dos afluentes de ambos os hemisférios do rio. Interferência é um fenômeno ligado ao inverno do hemisfério sul, em razão das chuvas frontais provocadas pela massa polar atlântica na área das nascentes. O rio Amazonas só não tem cheias mais catastróficas porque seus afluentes têm regimes pluviais em períodos sazonais diferenciados.
Pronto. Aí aqui observem. Aí nós temos um quadro aqui, né? Ele vai botar aqui um detalhe importante. Você já pode colocar aqui, já vai trazer a extensão, né, do rio. Ele já falou aqui, por exemplo, né, de algumas características naturais, como está em clima equatorial e tropical. Então você vai preenchendo o quadro. Esse aqui já tem várias informações, né, de área, por exemplo, do percentual brasileiro e tudo mais. Esse parágrafozinho aqui, gente, ele é fundamental, que eu vou explicar para vocês. Eu vou mostrar para vocês um principal erro que muitos alunos cometem. Alguma pessoa lê esse parágrafo aqui em específico, por favor? Vou explicar algo que é fundamental, que aparece muito em distratores, então eu quero que você observe o que eu vou dizer, para você não cometer esse tipo de erro na prova, tá bom? Vamos lá? Ok, eu continuo então. O potencial hidrelétrico da bacia é o maior do país. No entanto, o potencial hidroelétrico instalado é pequeno, devido à dinâmica econômica regional, agravada pela distância dos mercados consumidores do centro-sul do país, fato que dificulta a transmissão de energia. Vocês entendem a diferença de potencial instalado e potencial disponível? Olha, a Gisela já cantou Sobradinho, não sabia? A música é muito bonita, por sinal, já. Vocês sabem a diferença de potencial instalado para potencial disponível? Primeira coisa que você tem que estar atento. Primeira coisa que você tem que estar atento. Existe, como eu posso colocar, o Rio Amazonas, existe a Bacia do Amazonas. Então, se eu digo assim, o Rio Amazonas tem um baixo potencial hidrelétrico, verdade? Mas eu não posso usar a mesma expressão para dizer a Bacia Amazônica. Por que não? Quando eu falo potencial hidrelétrico, eu estou falando de produção de energia elétrica. O Rio Amazonas, ele é um rio de planície. Então, ele tem uma pequena declividade, ele tem um leito muito largo. Então, ele não é viável para a produção de energia elétrica. Mas a pergunta que eu faço para vocês por que eu não posso dizer a bacia hidrográfica do Rio Amazonas tem um baixo potencial hidrelétrico? Bom, porque deve no extremo norte do país, que na verdade seria mais ou menos noroeste, tem algumas regiões mais elevadas onde tem rios que seriam capazes de fornecer uma hidrelétrica. Só Exatamente, porque a bacia, né? Porque a bacia, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com afluentes e seus tributários, né? Ou seja, o rio principal e seus tributários. Se eu falo rio Amazonas tem baixo potencial hídrico, está certo porque ele é um rio de planície. Mas se eu falo bacia, está errado porque os afluentes do rio Amazonas, eles têm um potencial de médio porte, porque eles nascem, como o André colocou, no extremo norte, no Planalto das Guianas e no Planalto Central, na região central brasileira. Então, esses rios produzem. Então, uma coisa é o rio Amazonas, outra coisa são... Tio, Oi. Falei, aí, só concluir. Então, uma coisa é o rio Amazonas, outra coisa é a bacia. Outra coisa que é importante saber. A bacia amazônica, ela tem potencial disponível, mas não instalado. Por quê? A demanda é pequena. Quando eu vou para a Bacia do Paraná, ela tem um potencial disponível e instalado, porque a região sudeste tem uma demanda muito maior pela aglomerado de pessoas que possui, combinado com a economia pujante. Então você vai ter o quê? Você vai ter uma demanda maior por esse recurso, por isso que você vai ter, nesse caso, um potencial instalado. Então não confunda potencial disponível com potencial instalado e não confunda rio principal com a bacia hidrográfica. Diga, André. eu sei mais, o senhor já respondeu enquanto falava. Já respondi? Sim, sim. Então, é porque às vezes eu estou concluindo o raciocínio, por isso que eu demoro mais um pouco. Vamos lá? Podemos ir? Aí, entenderam qual é a ideia?
Aqui ele vai trazer as usinas de Belo Monte, né? Onde fica essas usinas é muito importante, gente, tá? Muito importante. Professor, mas aí o que é que acontece? O livro vai trazer só Amazônia, Tocantins, Paraná e São Francisco. Como é que eu vou complementar essas informações? Né? E aqui é a dica que eu vou dar para vocês, tá? Para eu encaminhar vocês. Vocês vão associar o chamado ANA. Ó, ANA, Agência Nacional de Águas, tá? Você não vai colocar ANA porque vai aparecer Ana Maria Braga, né? Ana Paula Padrão, o pessoal, tudo que se chama ANA. Mas se você colocar ANA Agência, já vai aparecer a Agência Nacional de Águas. Antigamente, gente, nós tínhamos as páginas de maneira independente, mas aí o governo agora fez uma coisa maravilhosa, que foi colocar tudo numa página só. E aí ficou um pouquinho mais difícil de achar. Então, todo pertence a essa página do governo aqui, ó. Que antigamente tinha a agência da ANA aqui, você entrava direto, né? Mas aí o governo colocou aqui nessa página dele aqui. Então, ó, que é a Agência Nacional de Água na página do governo. Aí você abre aqui, nessa página aqui, ó, tá vendo? Aí ele vai colocar monitoramento, toda a parte de gestão de recursos hídricos você vai ter aqui nessa página aqui, tá bom? Monitoramento, gestão de recursos hídricos e tal. Deixa eu ver se é aqui que encontra. Pronto, ó. Quando você vem aqui, você vem em gestão integrada de recursos hídricos e vai aparecer aqui, ó, a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a lei por si só. Então você vai falar uma redação sobre rios e tudo mais, a política está aqui, a lei. Panorama das águas, que é esse aqui, ó. Aí tem um uso da água, que são gráficos, né? Planos e estudos de recursos hídricos, capacitação, enfim. Eu vou focar agora nesse aqui, ó. Panorama. Quando você vai para Panorama, ele traz as regiões hidrográficas. Então, todas aquelas regiões que nós vimos no livro estão aqui, ó. Amazônia, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, região Tocantins, Araguaia, Parnaíba, São Francisco e tal. Vocês querem que eu abra qual para dar como exemplo aqui das informações? Escolhe um aí. Paraná do Parnaíba, né? Bora lá. Então, você vem aqui do Parnaíba, ó. Aí tem um textozinho aqui, ele vai trazer algumas informações. Tem alguma conjunturazinha, uma informação a mais sobre o rio Parnaíba que ele vai colocar, né? Ele vai já abrir aqui, que está demorando um pouco. E ainda mais, ó, ele traz o mapa da bacia, que é muito bacana. Olha o mapa como fica. Qualidade muito boa. E você tem o rio Parnaíba, ó, só existe um afluente mais expressivo do Maranhão no Parnaíba. Você sabe qual é? Esse afluente aqui, ó, do lado maranhense. Porque os demais estão do lado piauiense. Do lado maranhense é o Balsas, ó. Esse rio aqui que deságua no Parnaíba. Tá vendo essa áreazinha aqui mais alagadiça, ó? Mais inundada? Aqui. Deixa eu aumentar aqui. E aqui a qualidade é boa, dá para aumentar, ó. Essa região aqui, ó, fica o município de Guadalupe, naquela região onde você vai ter a barragem de Boa Esperança para produção de energia, por isso que fica mais inundada aqui nessa região. Aí coloca todos os afluentes, o Gurgueia, Cajazeiras e o Rio Piauí, né? Canidé, o Rio Poti, né? Inclusive o nome é Piauí, não sei se vocês sabem disso, porque quando os colonizadores vieram lá do litoral nordestino, eles vieram pelo Rio São Francisco aqui, ó, porque eles trabalhavam com pecuária, né? A imperialização do Nordeste veio através da pecuária, e aí depois eles vieram pelos vales do Rio Piauí, ó, daí que deu o nome Piauí para o nosso estado aqui. Viu? Entenderam aí a dica para construir o quadrozinho de vocês? Aqui está demorando porque o arquivo é grande demais. Mas aí você vai para qualquer bacia que você quiser aqui, ó. Dá para ver mais uma aqui. Vocês têm curiosidade de alguma aqui? Vamos pegar uma que o livro não traz, né? O livro não traz, eu acho que Paraguai. Eu tenho quase certeza. Aí aqui tem as informações, tem o mapa da... Demora, mas a qualidade. no caso, o mapa é mais rápido, mas isso aqui é porque a conjuntura aqui é mais complicada, tem mais informações e tudo mais. Mas depende muito da internet. Ali, ó, do Paraguai aí. Tá vendo? E ele ainda traz um mapinha aqui na esquerda, ó, tá vendo? Para dar localização, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ó, que é a localização da bacia do Paraguai. Aí ele amplia aqui o Rio Paraguai, ó. Certo? Colocando todos os afluentes do Rio Paraguai, né? Rio Itiquira, Rio Paraguai aqui, que é o rio principal, tá? E o Rio Paraguai, gente, ele vai desaguar aqui no Rio Paraná, não sei se vocês sabem disso. Tanto é que antigamente
A gente usava como critério, eu falei, não falei hoje, como foz, quem estava muito próximo da foz, aí eles chamavam de bacia platina, né? Quando juntava o rio Paraná, o Paraguai e o Uruguai, chamavam de bacia platina, porque eles culminavam ou encerravam no chamado Rio de la Plata, né? Rio da Prata. Entenderam aí o que é para fazer? Algum questionamento? Podemos começar? E aí Podemos. vamos começar agora nesse finalzinho de aula e vamos encerrar até na próxima quarta-feira, viu? Não me façam ter que dar o visto, pelo amor de Deus. Não tem tempo aí a perder, tem feriado aí, né? E a gente vai ter que terminar ainda em agricultura e indústria, que é o nosso próximo capítulo. Perfeito? Vamos lá então, comecem a fazer o quadro. Querem que eu coloque de novo no Word para ter uma ideia do quadro? Deixa eu voltar aqui. Sim, por favor. Aí, ó. Aí você coloca as informações que você julgar necessárias, que são mais importantes. Isso daí eu acho que já dá conta de muita coisa. Importância econômica, características ambientais, usinas hidrelétricas. Colocar a extensão só porque já tem o gráfico do outro lado. Lembrando que é a extensão da região, que é a superfície. É assim, Gisela, eu nem ia colocar não, só se vocês pedirem, porque esse modelozinho você pode tirar um print, mas eu queria que vocês construíssem o próprio quadro de vocês. Coloquei só as informações que eu acho que são essenciais, mas vocês podem acrescentar outras informações que vocês julgarem necessárias. Por exemplo, se quiser dividir impacto ambiental, colocar impacto social, né? Que se falar que o rio inundou e aí inundou populações ribeirinhas, enfim, né? Fique à vontade para construir da forma que você achar melhor. Desde que essas informações que eu coloquei essenciais estejam presentes, tá? Extensão, impactos ambientais, impactos econômicos e assim por diante. Tudo bem, Miguel? Tio, Oi. o que o senhor quer dizer quando o senhor fala características gerais? É porque, assim, tudo que não contempla ali, às vezes o está ali no texto, ele coloca uma informação que você seja importante, que seja importante e específica daquela bacia, mas não é nem ambiental, não é nem econômico, não é extensão, tá? Ou não, Gisela, eu vou discutir em aula mesmo, viu? Na aula na quarta-feira.
Quando eu chegar na quarta-feira, o que nós vamos fazer? Quais informações que vocês encontraram sobre isso? A gente vai bacia por bacia, bem rapidamente, aí vocês vão dizendo as informações. A ideia é que se vocês fizerem algo bem feito, eu não vou precisar acrescentar tanta informação. A gente vai só, por exemplo, a Gisela colocou uma coisa sobre extensão, outra coisa do tipo, e aí o outro aluno fez e colocou uma coisa que a Gisela não colocou. Aí complementa as informações e a gente debate, entende? Meio que o que vocês escreverem, a qualidade do que vocês escreverem vai subsidiar a nossa discussão. Foi claro, Gisela? Foi sim, obrigada.
E aí dá para concluir, gente, até a próxima semana? Pois um bom dia para vocês, viu, gente? Um abraço, bom trabalho. Tchau, tio.